Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, dia do Senhor, vivendo este tempo do Advento, celebramos a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria está profundamente associada ao mistério da redenção que Jesus realizou em nossa vida, pois através do seu ventre virginal brotou aquele que salvou o seu povo da escuridão da morte. Olhando para o mistério da Virgem Maria, contemplamos os sinais do grandioso amor de Deus pela humanidade, fazendo nela maravilhas, assim como ele realiza também em nossas vidas. Então, que nós possamos celebrar com fé e alegria este dia do Senhor em honra à sua mãe. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 20. Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, depois o versículo 20. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então, celebrar a solenidade da Imaculada Conceição no tempo do Advento possui um significado singular. Maria é a digna habitação preparada pelo Pai para a encarnação do Filho unigênito, uma vez que desde sua concepção, Maria foi preservada da mancha do pecado original. As leituras de hoje rezam esse mistério. Na verdade, entre o texto do livro de Gênesis e o Evangelho de São Lucas, há a expressão de uma antítese. Na primeira leitura, na pergunta de Deus dirigida a Adão, onde estás? Vê-se uma certa ironia. O casal primogênito não está mais sob o estado de graça da criação. Eles pecaram. Nenhum deles é capaz de assumir a responsabilidade daquilo que aconteceu. Adão acusa Eva, a serpente. Diante disso, no versículo 15, vemos a promessa de uma descendência, né? Isso falando do evangelho, né? Então a gente vê, na primeira leitura, né? Diante disso, no versículo 15, vemos a promessa de uma descendência que derrotará a serpente, a esperada mãe do Messias, a nova Eva, aquela a quem o anjo se dirige com a saudação cheia de graça, como nós vamos ver no evangelho de hoje. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, depois o versículo 11 a 12. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6, depois o versículo 11 a 12. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Então aqui na segunda leitura fala pra gente, em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Então, que nós possamos sempre depositar a nossa confiança no Senhor e nos colocar a serviço dele, anunciar a sua palavra, anunciar o reino de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está
em Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, aqui no Evangelho da Anunciação, temos a consciência e a responsabilidade da jovem Maria de Nazaré, que acolhe a parte que lhe cabe no projeto redentor de Deus, ser a mãe do Filho do Pai. Então, desse modo, ela se torna, para nós, porta de salvação, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.